acredito que o mais importante no início de todo o processo é você conseguir se colocar numa bolha. Mas assim, essa bolha que eu quero dizer assim, você entender dentro de você mesmo o que faz sentido pra ti, o que você realmente almeja, porque o sucesso é muito relativo, o sucesso pode ter com uma pessoa que é empresária, pode ser como uma executiva, em diversos níveis. Então, eu acredito que você primeiro entender o que você quer, sem ser influenciado pelos outros. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Turncast. Como vocês sabem, esse programa é um programa para levar entretenimento, informação e também trazer histórias de sucesso, que é a história da nossa convidada que o Leandro vai falar um pouquinho, né, Leandro? Isso aí, então já aproveito para convidar você para curtir, compartilhar esse episódio e também comentar se você gostou ou tem algum ponto aqui que a gente não abordou que você gostaria de saber. A gente vai deixar as redes sociais da nossa convidada também para você poder trocar uma ideia com ela. Então, estamos também no Spotify, na Amazon Music, então você consegue ouvir os episódios por lá. E aproveitando, vamos fazer, né, Vitor, agora a introdução sobre a nossa convidada. Ela tem um case de sucesso maravilhoso, ela se chama Amanda Salamone, ela é diretora da América Latina da empresa IMI Hydronic. Bem-vinda, Amanda. Aê! Aê! Estamos já faz um tempinho negociando que essa mulher tem uma agenda. Ela não dorme, né? Ela trabalha, estuda, né? Ainda. Estuda, trabalha e ainda faz dança. Faço MBA, faço dança. Não sei que hora que ela dorme, mas enfim. Seja bem-vinda mais uma vez. Bem-vinda novamente. E é um prazer ter você aqui, porque a sua história realmente é muito importante, né, para inspirar outras mulheres, outras pessoas que estão nesse caminho aí de construção de carreira, de que sim, ainda é possível crescer dentro de uma empresa, né, porque a gente tem aquele mito de as empresas não são mais paternalistas, né, ninguém consegue mais fazer carreira em empresa nenhuma, e você é o exemplo de que isso acontece se você tem empenho e dedicação, certo? Inclusive, a nossa geração entende que o avanço vai migrando de empresa para empresa, né, não tem nada a ver. Depende muito da cultura e do seu propósito, né? Exatamente. Cultura da empresa. E conta um pouquinho pra gente como que foi a sua entrada na empresa, na IMI, para que as pessoas entendam esse contexto e chegando na parte da direção, né, que você assumiu esse ano, por que ela foi tão importante? Tá. Eu vou até começar essa introdução dando um passo um pouco para trás. Vou pedir essa permissão. Claro. Porque eu acredito que a nossa essência tem muito a ver com a nossa base, né? Sim. Então, eu não tenho como dizer onde eu cheguei sem falar da minha família, enfim. E especificamente da história da minha mãe, né? Porque minha mãe foi adotada mais velha. Então, minha mãe foi adotada com 13 anos de idade. Então, minha mãe tem uma história de muita persistência, de muita luta, né? Enfim. Então, a minha mãe, ela sempre trouxe, assim, pra mim e pro meu irmão, essa questão da importância de você investir em você mesmo, né? Então, de você entender o quanto que o conhecimento você leva para a vida, mesmo você não tendo a questão de bens materiais, etc., o quanto que aquilo você consegue levar e você persistir naquilo que você quer. Então, eu me recordo que quando eu comecei a engenharia, a gente estava num momento muito desafiador, meu pai estava doente, né? A gente descobriu um câncer do meu pai e a minha mãe, ela tinha abandonado o trabalho dela para cuidar da gente, né? É a típica tradição do passado, né? As mulheres largarem a profissão. E naquele contexto, meu pai estava muito doente, a minha casa bem desestabilizada, minha mãe falou assim, você tem que estudar. E eu falei assim, como é que eu vou estudar? Tenho que trabalhar. E aí a gente começou aquela discussão e a minha mãe me forçou a fazer um vestibular. E eu acabei entrando numa universidade conceituada, né, que é a Mauá, só que eu não tinha como pagar a faculdade. E a minha mãe, o que ela fez? Ela pediu para a mãe de uma outra amiga minha para pagar a minha matrícula, mesmo que eu não tivesse dinheiro para pagar a mensalidade. E ela, com certeza, ela foi lá e me deu a matrícula, falou, Amanda, a gente vai conseguir fazer acontecer. E eu consegui acabar entrando na IMI. Foi uma entrada bem atípica. O meu ex-diretor, ele na época, eu lembro que ele rasgou meu currículo, falando assim, olha, você não sabe fazer nada, mas eu gostei de você. Nossa! Foi exatamente assim. E aí ele falou brincando isso, mas ele quis dizer, olha, eu sei que você não tem experiência, mas eu gostei dessa vontade, da maneira como você fala, e vou te dar uma oportunidade. Então, naquele momento, eu entrei na IME sem saber como eu ia pagar a faculdade, falei, agora eu consigo pagar a faculdade, entrando como estágio. E foi um estágio, assim, apesar de eu fazer engenharia na época, o meu estágio, ele foi focado, assim, atender telefone, ajudar em catálogo, então foi muito mais uma área de marketing, de recepção, do que da engenharia propriamente dita. Eu acho que foi super importante para você
por conta do relacionamento, certo? Que você teve a base geral de tudo, né? Sim. Não foi só focado numa função, né? O que eu acho, Leandro, que foi interessante na época, que é o seguinte, isso é uma discussão que eu sempre faço com a minha equipe nova, né? Eu sempre dei muito primeiro antes de exigir alguma coisa em troca. Então, tudo que eu tive na minha trajetória na IME, ela está relacionada com fazer primeiro e a empresa reconhecer esse fazer e começar a dar oportunidades e eu fui abraçando essas oportunidades, né? Então, a minha trajetória, agora entrando um pouco na engenharia e na IME, então eu comecei como estágio, né, na empresa, e aí por uma situação pontual eles precisavam de uma ajuda e eu sempre me colocava à disposição. Eu posso ajudar, o que você precisa, o que eu tenho que fazer? Então eu sempre tive aquela sede de querer aprender e de fazer alguma coisa diferente. E aí, nessa evolução, eu acabei migrando por vários departamentos. Então, a pessoa do financeiro saía de férias. Amanda pode emitir nota. Eu ia lá e emitia nota. Aquelas de papel. Sabe? As antigas, né? Eu emitia nota. Mas precisa da logística. Não, Amanda pode ligar para transportadora. Precisa de não sei o quê. Então, eu acabei caindo no departamento comercial. E na época, meu diretor percebeu que eu tinha um talento para desenvolver o diálogo com os clientes, entender as necessidades. E ele me deu uma oportunidade lá. E eu me recordo na época que eu já tinha passado por marketing financeiro e tudo mais. Tudo como estágio, a princípio. Tudo como estágio. Eu até, inclusive, fiquei 3 anos como estagiária. Porque hoje em dia não pode mais, né? Então, eu acabei mudou a lei na época. Falei, não tem problema, vamos que vamos. Eu fui indo, né? E aí, assim, eu acabei pedindo para ir para engenharia. Fiquei bastante tempo na engenharia, mas o meu diretor me puxou de volta. E desde o momento que eu entrei em marketing, eu comecei a ter uma expansão territorial, uma expansão de equipe. Então, eu fui aumentando, até pegar uma certa gestão de território, dividindo o Brasil na metade. Depois, resumindo, né? Porque eu me empolgo, mas assim, resumindo, acabei pegando a gestão geral do Brasil e eu recebi uma oportunidade para ir para fora do país pela empresa. Então, eu aceitei um convite para trabalhar com o mercado americano. Na verdade, eu era responsável pelas Américas, mas exportando para os Estados Unidos. Então, eu fiquei 2 anos com os Estados Unidos e decidi voltar. E quando eu voltei, iniciou um processo de transição para a direção da... Isso um período de 16 anos, certo? Um período de 16 anos. Então, assim, gente, ainda é possível, né, ter uma carreira de sucesso numa empresa, mas é o que a Amanda falou no início, né? Ela se dispôs a 3 ajudar, anos de estágio, né? Foram 3 anos a de estagiária. fazer e aprender tudo sobre a empresa, porque o que a gente vê hoje, nós contratamos também pessoas, né? Nós selecionamos, então o que a gente vê um movimento é as pessoas querem fazer aquela função que foi contratada, às vezes nem isso, tá bom, muito bom, sabe, se fecha naquela caixinha e às vezes ela se frustra, mas ela não tem esse repertório que você teve, né? Essa vontade, não, eu preciso aprender tudo sobre a empresa. Que é um conhecimento pessoal, né? Você está ajudando a empresa, óbvio, mas você está adquirindo um conhecimento que é seu. Você tem a oportunidade de transitar vários departamentos, né? E a visão sistêmica, ela é tudo para tomada de decisão, né? Então, assim, o que eu entendo é que algumas trajetórias, elas são importantes para a formação de quem você é, ou de onde você almeja chegar. E o que acaba acontecendo um pouco hoje é que as pessoas, elas querem muito o título, mas elas não entendem a bagagem que você precisa ter para chegar naquele título e você reconhecer quando você também não está preparada para aquele título. Não, né? E estar preparado para a função também, exatamente, para a função. Então, ter uma visão sistêmica ajuda na tomada de decisão, inclusive a auxiliar a equipe. Uhum. A equipe não está dando conta, não está acontecendo, eu sei botar a mão na massa e ajudar quando necessário, né? Então, você conseguir entender esse processo, eu acho que faz toda a diferença. Você não é aquele chefe que só delega, né? Você sabe exatamente onde está o gap, o que pode ser feito, e é o que a gente sempre fala para os alunos, né? Que a gente sempre fala para a equipe, que esse comportamento, esse skill é muito importante. Eu tive isso nas empresas multinacionais que eu passei, já fiz a mesma coisa, logística, marketing, compliance, parte jurídica, hoje eu sei, né, a parte de contratos, porque eu me dispus a aprender eventos, carregar caixa, sabe, fazer tudo. Então, eu passei por todas as áreas e isso foi enriquecendo, né? E eu lembro, nessa fase, né, inicial, todas as minhas férias eu ia para fora estudar. Eu acho que eu fiquei sem férias por quase os 8 anos, porque eu ia para estudar, eu ia fazer especialização, MBA, então eu ia para cada país, estudava e trabalhava, então assim, eu não tinha férias, mas eu tinha um propósito, né? Eu quero ter o conhecimento enquanto sou novo, né? Para poder adquirir tudo que for possível, e hoje faz diferença. O que a gente faz hoje é fora da caixa, né? Todo o escopo que você sabe da Turn, a gente fala, nossa, mas
empresa diferente, por quê? É a bagagem. É isso. Se não fosse, eu seria só um profissional de marketing digital fazendo a mesma coisa que todo mundo. Você sabe que tem uma coisa muito interessante, né? Que disseram pra mim assim, nossa, Amanda, mas você já é diretora, pra que você vai fazer MBA executiva? Aí que precisa, né? E aí a questão é essa, não, pra quê? Peraí. Estudar não é somente pro cargo, mas assim, principalmente também pro cargo. Então, a gente entender que conexão com pessoas diferentes, conexão com pessoas de outro setor, você conseguir, até a linha evolutiva da inovação, antigamente, tinha-se aquele estigma que você tinha que inovar e tinha que criar do zero dentro da empresa. Eu vou criar alguma coisa nova aqui. E hoje você aprende com muitas boas práticas que tem em outros mercados e que você tem um estalo e fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu tenho conexões com parceiros da MBA hoje, de departamentos completamente diferentes, e assim, o que eles trazem para o meu universo, eu paro para pensar e eu falei assim, como? Eu precisava fazer uma apresentação para o financeiro, eu peguei a aula de economia, de microeconomia do professor, eu embasei a aula dele para fazer uma apresentação, e eu mostrei pro professor, ele falou assim, Amanda, que legal, você tá aplicando, e eu literalmente consegui pensar fora da conectar, caixa, né? e é isso. E hoje, os MBAs, eles vão muito além de passar conhecimento, né? O livro tá network, lá, né? você tem um livro, se você quiser ler, estudar, enfim, tá lá. Só que o estudo de casa, aquela troca de experiência, aquela troca Eu lembro quando eu entrei no mestrado, foi exatamente isso, porque cada um vem de um setor, de uma função, uma especialidade diferente, um é comercial, um é financeiro, um é contábil, um é engenheiro. Então, assim, quando você coloca todo mundo dentro de uma sala e traz um problema, cada um vai trazer uma solução pensando de uma forma diferente que muitas vezes a gente não tinha parado para pensar, porque a nossa vivência, né, você vem meio que acostumado a resolver um problema de uma certa forma. Quando eu tenho a expertise do cálculo. Então, para mim, tudo é muito prático, tem que ser... Mas quando chega numa outra pessoa, por exemplo, o Leandro já é do marketing, então para ele já enxerga de outra forma. Então, a gente vai... Amanda, eu sou da engenharia. Você também é engenharia, também vem muito do cálculo, mas você também tem uma boa participação no marketing porque você trabalhou, né? Com certeza. Fera em marketing, justamente por isso, por você se dispor a pensar diferente e agir diferente, porque é o que faz a diferença. Hoje, quando a gente pensa em estratégia, a gente fala para a equipe, as minhas referências são sempre fora do setor, porque o setor já está saturado. Mas eu acho que é mais do que isso. É uma coisa que eu fui aprendendo, assim, é natural nós, seres humanos, nos conectarmos com quem a gente tem sinergia, né? E assim, o que eu percebo é que eu precisava desenvolver algumas habilidades, que eu precisava me conectar com pessoas diferentes que também geravam um choque no meu perfil. Tanto que eu tive um desafio na empresa e eu me conectei com uma pessoa da MBA que tinha um perfil e trabalhava num setor que eu precisava entender melhor. Então, eu falei assim, eu não estou conseguindo desenvolver isso, será que você consegue me ajudar a entender o que eu posso fazer? Então, a gente entender que numa orquestra você tem vários instrumentos, não são só violinos ou só violoncelos, né? Então, eu acho que a gente tem que entender a importância da gente ter essa pluralidade de perfil, inclusive que seja conflitante com o seu, para você poder entender e aprender, né? Eu acho que é basicamente E eu isso. acho que a postura da IME vem muito com o que eu penso, porque muitas vezes a empresa ela busca um profissional de fora, abriu uma vaga para diretor, vou lá, busco um diretor de uma outra empresa, de uma outra universo, mas é porque da empresa X, porque ele tem um nome muito legal, né? Vai dar aquela sacudida no mercado, mas quando ele chega, é uma outra cultura, é uma outra vivência, então você investir em quem está desde há algum tempo, que conhece toda a base, que conhece toda a estrutura, isso faz um baita diferencial no mercado. Eu vou até um pouco além, assim, eu me conecto com vários princípios da empresa, estou há 16 anos. Então eu me conecto, veja bem, estou conectada. Mas assim, é mais do que isso, Vitor. Eu concordo plenamente nessa questão de ele fomentar o crescimento interno e a formação, assim, de profissionais, né? Então, por exemplo, a IME do Brasil, ela exportou mais de 6 profissionais para fora. Então, hoje a gente tem pessoas de destaque. A minha estagiária na área da engenharia mecânica, que foi uma estudante da Poli, hoje ela trabalha na Suécia, pela empresa, na indústria da fábrica da Suécia, é um destaque. Ela sai em todos os vídeos, ela é inovadora em N coisas. Então, assim, o orgulho que eu tenho e de ver tanto a filosofia da empresa em preparar um profissional para o futuro e dar todas as ferramentas que precisa, é você ver essas pessoas tendo um destaque onde elas vão. Até quem saiu da IME hoje é um destaque. Mas sabe o que é interessante? Que a gente lida no dia a dia? A questão do ego. Então, não ter ego ajuda você a fazer com que a sua equipe cresça. Porque a gente já vivenciou algumas coisas que assim, estou dando asas, que eu já ouvi, estou dando asas para essa pessoa, vai passar... né, da minha posição, ela vai me superar, vou tirar do meu time. Eu já vi isso
assim, na minha história de carreira, eu já saí de uma empresa porque eu me destaquei mais, porque já estava mas reportando para acontece. fora Tem e fui excluído. Tem um ditado entendeu? que eu aprendi na empresa, e assim, eu crio, assim, eu faço de tudo para proliferar isso para a equipe, né? Que assim, eu acho muito puro e tem tudo a ver com a nossa essência, né? Que é assim, o verdadeiro mestre é aquele que o discípulo supera. O que isso quer dizer? Eu não tenho problema nenhum da minha estagiária hoje ter mais networking na companhia do que eu na Europa. Porque ela é um destaque lá. Então, assim, a gente treinar pessoas, a gente sentir orgulho das pessoas que a gente ajuda a se desenvolver e ajudar as pessoas a se conectarem em outras empresas e receberem depoimentos, eu acho que isso é uma das grandes alegrias que eu tenho como liderança, né? E aí me dá esse espaço, ela fomenta essa essência em todas as bases. Mas né? é muito o perfil do líder, né? Quem está acima, o CEO, que fomenta também isso. Porque se a empresa não tem essa cultura, Sim. é difícil você ramificar isso internamente. Né? O próprio Cris, ele tem essa cultura, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que tem que ser desenvolvido e isso acelera o crescimento da empresa gigantemente. Só que não é todo mundo que está ligado, né, nessa linha de trabalho. E a gente vê muitos CEOs que só estão ali pelo ego ou para ter uma transição. Eu estou numa empresa X, mas já estou olhando para outra, já tenho um hunter já contratado, então faço um projeto aqui, me destaco, já vou para outro que vou ganhar mais. E não é pelo trabalho, né? Que a gente sabe que você ama o que você faz, você está ali, porque senão não conseguiria, né, quase não dormir e ter os desafios se você não ama o que você faz e a empresa que você está. Então, assim, é complexo, mas se quem está assistindo entender, né, que tem possibilidade de crescimento, que a empresa também precisa se adequar, ela precisa entender que bons profissionais vão fazer ela crescer junto, que essa rotatividade que a gente vê em muitas, ela não é saudável, né? Porque eu já passei por algumas, que não sei, acho que o Victor também. Você fala, se eu me destacar muito, vai dar ruim. E dava ruim, porque você tem sempre um coordenador ou um diretor ali que fala, aquele ali é uma ameaça. Então, você se priva de crescer porque o outro vai se incomodar com o seu crescimento, sendo que você podia se unir e crescer juntos. Exatamente. Né? Ao longo da sua carreira, assim, é óbvio que quando você fala, a gente vê muito brilho nos seus olhos, muito orgulho de você trabalhar lá. E para quem está assistindo, às vezes fala, ela teve sorte, ela teve alguma coisa que ajudou. Eu queria que você relatasse assim, quais foram as principais dificuldades que você teve, ou a principal dificuldade quando você entrou, porque você teve um desafio, né? Eu também, quando entrei numa multinacional, a primeira vez foi assim também, eu vim sem experiência alguma, só tinha a base acadêmica, e aí você te jogam no mercado de trabalho, e aí é tipo, seja bem-vinda, legal, o primeiro dia é maravilhoso, mas o segundo dia você é estagiário de nome, mas assim, a sua conduta já é como uma profissional. Qual é o desafio que você enfrentou, né, logo de cara? Nossa, vamos estruturar isso aí. Eu acredito que porque assim, o desafio que eu tenho de falar do desafio porque assim, eu tenho um perfil natural de olhar sempre o lado bom da coisa. Então, assim, eu sei que é um termo muito assim hoje popular, a mindset, mas aquele mindset de desenvolvimento. Então, eu sempre entendi toda a minha jornada que ou dava certo ou eu aprendia. Então, assim, por que eu falo isso? Porque tem vários desafios, né? O mercado em que eu atuo, ele é um mercado predominante de homens, né? Então, assim, não somente o mercado, mas assim, até um parênteses aqui, né? O meu próprio pai, que acabou falecendo já faz uns 16 anos, o meu pai, ele não sabe o quanto que ele me estimulou, incluindo um certo, não é preconceito que meu pai tinha, mas tem a ver com a criação, né? Meu avô era militar, então, né? Então, o meu pai, quando ele descobriu a engenharia que eu estava fazendo, ele me criticava todos os dias quando eu chegava da faculdade. Isso daí não é uma faculdade de mulher, né? Então, ou seja, na minha própria casa eu já tinha isso, eu falei assim, mas por que eu não posso fazer engenharia mecânica? Né? Então, o que eu quero dizer assim, existe isso sim, mas isso nunca foi um fator limitante para mim, muito pelo contrário, ele me inspirou muito. Então, quando eu ia em reuniões com construtoras de grande porte, até, enfim, empresas nacionais que são de grande porte, e eu entrava e só tinha eu de mulher, eu sabia que eu tinha que conhecer muito mais o projeto de quem estava lá. Então, estimulava eu saber mais do que todo mundo,
assim, eu digo saber mais no sentido de estar preparada a ponto de entender que eu seria testada. Então, assim, o que eu enxergo de desafio foi... Eu tive um desafio logístico, então eu morava muito longe, então eu dormia muito pouco. A minha mãe, ela foi uma base emocional absurda para mim na faculdade. Não foi financeira em nenhum momento, foi só emocional, mas sem a minha mãe eu não teria conseguido. Então, eu entendo que, assim, meus desafios foram financeiros, logísticos, internamente vinculado, assim, é um mercado que eu vou ter que saber muito mais para poder me provar. Só que, engraçado, né? Porque o mercado, ele pode ter um pouco desse perfil, mas dentro da empresa, a gente sempre foi predominante mulheres. Então, o Hernani, né, o nosso diretor, ele sempre fomentou a presença de mulheres. E ele nunca deixou a gente desconstrangida por ser mulher, mas eu sabia que existiam algumas barreiras, né? A ponto de clientes, assim, falarem: ah, mas então é você que é a Amanda, você que vai liderar o projeto? Ah, pois não, prazer, né? E dava a mão, assim, querendo dizer, por que não, né? Então, eu acredito que, assim, Vitor, os grandes desafios que eu tive em resumo, né? Essa questão logística foi desafiadora, eu dormia muito pouco durante 6 anos, e era uma faculdade de segunda a sábado o dia inteiro, e aí eu trabalhava na época 8 horas, porque o estágio não era 6, não eram 6 horas. Então, eu acho que, assim, a questão física foi um desafio, a questão financeira, a gente estava sempre passando perrengue na época que eu estudava, sempre contando aquelas moedinhas, né? E a questão de entender que o mercado... ele tinha um perfil um pouco diferente, mas que aquilo mais me animava a crescer cada vez melhor e a cada vez provar. E hoje, no geral, você entrou como estagiária, como nós conversamos aqui, você vê as pessoas, no geral, que estão nesse cargo de estágio, elas têm essa mesma resiliência, essa mesma força de vontade que você tem hoje, ou hoje um universo é diferente? É interessante essa pergunta. Veja, eu entendo que o perfil é bem diferente, mas existem, assim como o Naim, e hoje eu enxergo que a gente tem talento, são pessoas que a gente cuida com muito carinho, porque hoje, na minha concepção, é muito engraçado, eu converso muito com meu irmão a respeito disso, a gente troca muito. Hoje, para mim, uma pessoa que tem a resiliência, comprometimento, essa disciplina, é muito mais interessante do que uma pessoa que tenha um QI. Né? Então, ou seja, eu entendo que essa característica hoje é o que faz a pessoa realmente conseguir galgar. Porque para você conseguir chegar em um determinado lugar elevado, tem que ter persistência. Vocês mesmo, Natanit, o quanto que vocês, para chegarem aonde chegaram hoje, não batalharam, né? Então, vocês realmente, todo mundo vê, nossa, é um podcast de sucesso, vocês têm uma estrutura com uma estrutura linda, montada, mas não foi sempre assim, certo? Então, eu vejo que, assim, hoje a gente tem um desafio. O desafio que a gente tem é o perfil da geração nova, né? A geração que quer muito mais com menos dificuldade. Imediatismo, né? Também, né? Um imediatismo, mas assim, porque eu nunca vou esquecer, eu não vou nem expor, né, o nome, mas eu tive uma conversa muito interessante com um estagiário, que foi assim, eu trabalhei muito com ele. Quando ele saiu do meu departamento, ele acabou sendo demitido da empresa, porque ele teve uma conduta não muito legal na época, né? E aí eu falei assim, olha, você não foi legal, então eu gosto muito do feedback aberto, direto, porque eu acredito que isso nos ajuda a crescer numa velocidade melhor. Então, quando a gente aprende a escutar o feedback construtivo, é pro nosso melhor, né? Sim. E aí eu conversei com ele, indiquei ele numa outra vaga, ele foi trabalhar numa outra empresa. E aí um dia ele me ligou nessa outra empresa e falou assim pra mim, Amanda, eu preciso muito conversar com você. E eu, claro, tô aqui à disposição. Então, eu sempre troquei com os meus estagiários que saíram da empresa. E ele falou assim, eu acho que eu ganho muito pouco porque eu faço. E aí, ele começou a falar um monte de queixa. Eu fiquei escutando e no final eu falei assim, eu gostaria de entender qual é o retorno hoje que você acredita que você traz financeiro para a empresa e qual que é o risco que você corre nas suas tomadas de decisão. Porque, veja, tem a formação, isso é indiscutível, a gente fala sobre formação, mas para mim, a questão de remuneração está muito vinculada com o que você traz de retorno para o negócio e os riscos que você corre baseados nas suas tomadas de decisão. Eu posso ter uma pessoa que decide 100 coisas extremamente simples e com zero risco, e eu decido uma vez por mês uma coisa super importante para o negócio da empresa. Então, são pesos e medidas diferentes. Ele ficou parado para mim, então eu falei assim, então quanto que você aumentou de vendas, o quanto que você trouxe de novos clientes, ou que inovação você trouxe no processo? Ele não tinha absolutamente nada
agregado. E eu falei, então por que você acha que você deveria ser remunerado melhor? Porque não é simplesmente atividade braçal de você fazer coisas. Não é o tempo que você tá na empresa, é o que você traz de então, inovação. E é exatamente isso. E eu acho que isso foi uma maturidade que eu tive desde o começo. Eu nunca pedi um aumento pro Hernani, pro diretor, né, que saiu da empresa agora há pouco. Ele ficou 16 anos comigo e eu nunca pedi pra ele, olha, eu acho que eu ganho um pouco. Ele foi percebendo e falou assim, Amanda, eu acredito que agora você tá num próximo passo, Então, eu acho que essa sincronia é muito importante e a gente entender exatamente isso, né, que São processos. São processos, É que hoje, né? a velocidade com que a gente também recebe informações e a facilidade do que como as coisas chegam, eu acho que elas abreviaram algumas coisas nos processos. Então, aparentemente, parece que tudo é muito mais rápido, fácil, então não tem a curva do aprendizado. A gente já, né, deu aula para bastante gente muito inteligente, mas inteligência emocional zero. Uhum. A parte de relacionamento zero. Ou achava que sabia de tudo. Sabia de tudo, mais do que o professor. E hoje é muito por complicado exemplo. quando você vê um aluno ou um profissional que ele é muito inteligente, porque ele acha que ele já sabe tudo. E ele não precisa mais de você, ou ele chega num determinado momento, ou seja aluno, ou seja numa empresa, e quer colocar em xeque a sua postura que está ali há anos trabalhando, conhecimento de experiência. Então, mas aí eu gostaria de fazer um parêntese, assim, não é uma discussão somente de tempo. Sim. Não é somente tempo, porque eu acredito, É de experiência e de inovação, de coisas que você traz. Eu né? Eu acredito que hoje, um profissional para chegar onde chegou, ou até mesmo, vamos analisar, né, a minha trajetória, para sair de estágio e ser uma diretora geral de uma unidade, né, de negócio, pode ser que antigamente seja 30 anos para você chegar nesse cargo. E eu fui em 16. Então, pode ser que o meu novo estagiário, ou o meu novo, ele tenha uma curva menor. Pode ser. Então, eu não acho que é uma questão de tempo. O tempo, ele é relativo, né? Eu acho que é uma questão, de fato, o quanto que a pessoa, ela tem uma bagagem, ela se prepara, ela estuda. Uhum. Eu tava vendo sobre CEOs, né, e fazendo algumas... Eu gosto muito de ler algumas coisas. Tem CEOs que lê 60 livros por ano. Quantos livros vocês leem, rapazes, por ano? Nossa. É um exemplo, ninguém precisa responder. Não. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, o quanto que ele tá ali preparado, estudando na posição que tá. Então... Você não pode parar de pesquisar, estudar, entender mercados. É uma coisa louca, porque a gente não para. A gente tava conversando ontem. Eu tô assistindo televisão, um pouco tempo que eu tenho, às vezes 1 hora só no dia, que eu preciso desligar a mente, sabe? Preciso vegetar aqui, sabe? A mente... É o momento aqui, eu é só aquele tô momento olhando. útil. Só tô olhando ali, tipo, vegetando. Mas o celular tá ali, sabe? Você tem hoje a necessidade de estar com informação o tempo todo. Acho que até a hora que você está dormindo, se pudesse estar com o celular ali se alimentando com alguma coisa. Isso chega a ser nocivo, porque essa velocidade, ela não é saudável, mas a gente não tem como fugir dela. Então, se você não tem inteligência emocional, você acaba se atropelando. E só para não perder o raciocínio, eu vi recentemente a diretora mundial do LinkedIn falando que hoje a tendência de mercado, ela fez um TEDx, se eu não me engano, falou, a tendência hoje de mercado de procura, quem ela contrata, são pelas competências emocionais e não pelas técnicas. Porque a competência emocional, ou a pessoa tem, ou ela, né, consegue lidar com aquilo, ou ela não tem. Porque o técnico, até a inteligência artificial vai ter. Então, assim, qual que é a diferença entre nós e as máquinas, né? É o emocional, é como que a gente lida com as situações. Aquilo me marcou e eu falei, pera, eu até acho assim, eu discordo só numa parte dela, querendo dizer assim, eu acredito que tudo é treinável, mas assim, a gente precisa estar aberto a algumas coisas, né? Então, assim, o nosso ambiente de trabalho, ele é fundamental com o feedback. Por quê? Porque tem gente... Hoje eu tava com a minha equipe e, assim, foi tão gostoso a sinergia que a gente criou, a ponto de falar assim, nossa, Amanda, é verdade, assim, que mancada que eu dei aqui. Aí eu falo, não, calma, mas você entendeu o processo? Então, assim, a questão é de você, mesmo na frente do outro, não de uma forma agressiva ou querendo fazer algo destrutivo, é assim, gente, vamos lá, vamos aprender. Então, a gente criou uma cultura que a gente consegue aprender muito rápido, né? E eu acho isso fundamental. Então, eu acho que o emocional, ele é treinável também. A gente precisa... Eu nunca vou esquecer, eu tenho tantos exemplos, às vezes eu gosto de falar, né? Eu vou rapidinho me empolgar. Tá ótimo. Mas assim, eu tive uma estagiária da Polônia, e assim, ela foi uma pessoa que me ensinou muita coisa. Porque, veja, marketing analítico foi uma das melhores profissionais que eu já trabalhei, assim, até hoje na minha trajetória. E ela estava numa transição de trainee na empresa global, então ela reportava para mim na época, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, e ela foi fazer várias entrevistas internas, e ela não passou em nenhuma. E aí eu fui falando com as pessoas, eu falei assim, gente, ela é a melhor analítica
que eu já trabalhei, por que vocês não estão dando a oportunidade para ela, né? E aí eu recebi alguns feedbacks e eu percebi que naquele contexto todo mundo tava... como que eu posso dizer? Não é camuflando, mas assim, ninguém tava tendo coragem de dizer pra ela. E aí eu decidi chamar um dia ela em off e falei assim, eu quero conversar com você, porque eu gosto muito de você, você sabe a nossa sinergia e eu quero pensar no seu futuro. E abertamente eu disse pra ela, você precisa trabalhar sua inteligência emocional, você precisa aprender a se vender, porque você não passou nas vagas por causa disso. E aí ela falou assim, Amanda, nunca ninguém falou isso pra mim antes. Eu tive essa conversa aberta e foi engraçado, né? A Amy, que não me escute agora, mas na época ela não estava feliz, então ela não tinha conseguido vender o peixe interno na empresa. Ela fez uma entrevista numa outra vaga, fora da empresa, na Europa. Foi para essa outra vaga e antes disso ela me ligou e falou assim, olha, eu quero te agradecer, porque se você não tivesse falado para isso, talvez nem na entrevista eu teria passado. Então, ou seja, eu não acho que ela tenha também mudado da água pro vinho, assim, mas ela entendeu que ela precisava trabalhar uma inteligência emocional que ela não tinha na época. Mas sabe um parênteses que eu queria fazer? Acho que muitos gestores, acho que até têm essa boa vontade, querem ter essa comunicação com os colaboradores, mas o medo do assédio, né, de como que a coisa pode ser interpretada, que eu já passei por situações assim, pode ser. Então acho que acaba também inibindo, porque você tem uma ponte, uma porta ali de conversa, né, com os seus colaboradores muito importante, né, que a gente faz isso aqui na Eternity, mas não são todas as pessoas que estão preparadas. Eu já vi gente, gestor, tentando fazer esse caminho, e aí a pessoa pediu as contas, ou foi demitida, acho que foi demitida, e ela processou a empresa por assédio moral. Eu acho que é uma interpretação... complicado. A comunicação é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, seja na nossa vida amorosa, na nossa vida social, na nossa vida profissional, a comunicação é um desafio. Sim. Meios de comunicação e interpretação que as pessoas... quanto que eu quero dizer, a pessoa realmente vai entender. Então, o que eu vejo, que é algo que a gente estuda constantemente. Eu, na MBA executiva, né, na faculdade super conceituada, a gente tem uma matéria de comportamento humano. A gente discute e a gente faz simulações no Harvard, no software, para a gente poder entender como que você seria a sua tomada de decisão baseada naquilo. Então, eu acredito que, assim, a gente ter o autoconhecimento é muito importante. Qual é o meu perfil? Qual que é a minha essência que eu me sinto confortável? Mas como que eu consigo navegar em perfis diferentes? Aquela pessoa não gosta, aquela pessoa gosta. Então, o feedback dela talvez não pode ser coletivo. Eu vou ter que fazer um feedback individual. Como que eu consigo, talvez, mostrar a minha vulnerabilidade para ela de tal forma que ela se sinta confortável de também mostrar a sua vulnerabilidade para mim? Porque a intimidade, ela gera velocidade. Sim. Eu escutei isso de alguém que eu não me recordo quem. Então, desculpa para quem eu tô copiando. Mas, assim, eu lembro... Alguém falou isso. Eu tava escutando um podcast, alguma coisa que ela falou assim, intimidade gera velocidade. E é verdade, quando você tem uma intimidade que você confia, que você entende, que você se conecta, você não faz voltas, né? Sim. Você vai... Vai direto. É direto ao ponto. Exatamente. E talvez, acho que seja voltado nesse ponto que aquela pessoa falou, que valoriza mais as pessoas... do lado emotivo, né, do que técnica, uma tendência. Claro que a técnica é importante, mas é aquilo que você falou. A comunicação é muito importante. Você saber tratar as pessoas, e aí vem muito na pergunta que eu quero te fazer, porque você é uma pessoa muito, como eu posso dizer assim, de colocar a mão na massa. Você vai e vai, quer aprender. E chegou no momento que você teve que virar a chavinha porque você passou a ser um cargo de chefia, um cargo de liderança, onde você passou a ser uma chefe de algum departamento, chefe da sua equipe. Estratégica, né? E essa virada de chave, pelo menos pra mim, foi muito, muito complicado, porque eu também sou assim, de querer fazer, assim, de querer pegar, né, o Leandro também, de querer pegar, colocar a mão na massa. E aí, quando você começa a delegar, existe uma trava, né, ali, porque você fala, você pede uma, duas, na terceira você tá fazendo. Eu falo, pera, mas não era pra eu estar fazendo aqui, né, eu tenho outra função. Como é que foi essa virada de chave pra você? Sabe que foi engraçado, a gente teve uma discussão há 2 semanas atrás na MBA, na matéria de comportamento humano, onde ele mostrou as dificuldades que existem em profissionais e o gap mais difícil de todos é quando você deixa de usar uma habilidade técnica para você ter uma habilidade humana. Humana todo mundo, na verdade, precisa ter, mas a técnica é quando você depende de você mesmo. Então, você não depende de um terceiro para entregar um resultado de um setor. A interdependência nos departamentos, ela sempre existe. Isso daí mas enfim, vamos pensar de uma forma mais simplificada. Então, assim, o que eu vejo nisso, que assim, o que eu vejo não, que o professor mostrou, inclusive, vou até compartilhar com o professor essa matéria. Eu tô usando ele como exemplo. Mas é que, de fato, a maior dificuldade que tem nesse abismo é quando você
trabalha de uma forma independente, você precisa muito da interdependência, das conexões, e você se torna no gerente no primeiro nível. Porque a partir do momento que você é gerente uma vez, você tem outros desafios. Claro que quando eu era gerente comercial, eu tinha um desafio. Quando eu me tornei diretora geral, eu tive outros desafios. Mas esse gap da gestão, ela já foi um pouco mais fácil do que quando eu me tornei gerente pela primeira vez. E assim, o meu maior desafio é assim, ver o barco dando uma afundadinha e falar assim, não vai afundar, mas eles têm que aprender com esse momento. E não ir lá, pular e pegar o balde e começar a tirar. Então, eu fiz isso muito no começo. Então, eu percebi uma coisa, né? Assim, com essa minha falha, meu excesso de cuidado de querer ajudar, eu acabava retardando o desenvolvimento deles. Então, assim, tem coisas hoje que eu vejo e eu falo assim... Hoje eu tive uma reunião porque eu vi um erro e quis ajudar, mas assim, eu só vi o erro porque eu ainda sou copiada numa coisa que eu não deveria ser copiada, entende? Então, ou seja, mas por quê? Porque eu tô tentando treinar. E hoje eu tô aprendendo assim, cometer o erro, foi o erro, eu não vou revisar. Quem vai revisar vai ser você. Então, eu acho que assim, foi um desafio grande e assim, o que me ajudou muito nessa fase, Vitor, que é uma coisa assim, eu recomendo pra todo mundo. Eu falei pro meu marido, eu falo pras minhas amigas, que todo mundo deveria ter um mentor, né? E o mentor não é um psicólogo, né? Que também é. A minha mentora, vou compartilhar com ela também, é uma pessoa fantástica, assim, eu admiro muito ela. Ela é uma pessoa na qual eu olho e falo assim... Quero ser ela, assim, quero chegar onde ela chegou. E, assim, o mentor me ajudava muito nesses momentos, porque eu expunha muita coisa e falou assim, mas por que você tá tentando carregar a sua equipe? Assim, você tá tentando fazer por eles. E isso tá errado. Então, assim, não é uma transição rápida. É um trabalho que você vai, sabe, desenvolvendo. Vai falar, não, vai. E eu vou fechar o olho, vai dar certo. Confio em você, pode ir que eu confio. E às vezes não era nem falta de confiança. Às vezes até poderia ser, né? Então, assim, os mentores me ajudaram muito. Assim, a minha mentora me ajudou muito nesse processo, mas foi muito desafiador. Porque eu fazia muito... Eu ainda acho que tem momentos que eu faço coisas operacionais que eu não deveria fazer. Mas, enfim, eu acho que é um processo evolutivo e a gente tem que... É treinamento e a pessoa que está na outra ponta, ela tem que estar disposta também. Porque senão fica um esforço de um lado só e isso é desgastante também. Mas eu aprendi um termo que, assim, às vezes eu entendo que o pessoal é muito chique ficar falando termo em inglês, né? Mas assim, teve um termo que eu aprendi que eu não conhecia, isso já faz um tempo, que se chama accountability, né, assim. As pessoas têm aquela tendência natural de pegar o macaco e colocar nas costas dos outros, achando assim, eu mandei um WhatsApp, agora tá com ele, né? Já fiz minha parte. Mandei um e-mail, você fala assim, você mandou e-mail, mas o filho é seu, porque assim, ele pode morrer de fome, mesmo que você tenha mandado e-mail, né? Então, a questão, assim, que eu percebi é trazer pra mim a minha responsabilidade. Isso é tão importante, faz tanta diferença no mercado. Muita diferença. Muita diferença. Para mim foi de entender assim, o que é a minha responsabilidade. E eu tive que estudar muito para aprender isso. Eu ainda estudo. De falar assim, isso daqui sou eu que tenho que fazer, sim ou não? Aí eu paro e falo assim, mas são só 5 minutos. Quem que não fala assim? Eu vou fazer rapidinho porque são 5 minutos. Aí são 305 minutos, né? Que virou o dia inteiro. Mas aquilo deveria ter sido a sua equipe. Né? Então, assim, é uma coisa que eu estudo até hoje e entendo. É a minha responsabilidade, eu vou fazer, é a responsabilidade da minha equipe e é o que eu falo, né? Assim, o desafio versus a capacidade que a equipe tem. Se eu dou muito desafio com a pouca capacidade, você gera uma frustração. E o inverso também é verdadeiro. Então, eu tento entender, olha, você não tem ainda... Ontem mesmo eu falei com uma pessoa da minha equipe, eu sei que você não tem experiência com isso, eu te dei alguns insights, algumas ideias... Faz e traz pra mim. Não é sua responsabilidade entregar o resultado final. Mas tenta fazer, que eu vou depois pegar um pouco você na mão e a gente vai fazer juntos. Mas começa a desenvolver porque isso é o seu papel, não é meu, né? Então, isso é um desafio diário. Isso é tão... desafiador. Você falou que uma coisa que é muito importante, que é a comunicação. Porque quando você não tem essa comunicação, que ela é bem clara com seus colaboradores, com a sua equipe, né? Que você está cobrando, ou que você está solicitando no intuito do amadurecimento, de buscar o crescimento, porque é muito cômodo. Trabalhamos nós três, você é a diretora,
Qualquer problema que eu tenho, Amanda, tá, e se a Amanda sai de férias? E se a Amanda não está no local? A Amanda está numa viagem, eu não consigo falar com a Amanda. E aí? Vai pegar fogo? Mas hoje, você sabe que hoje eu tenho gente na minha equipe que eu comentei, assim, com pouco tempo que a gente mudou algumas coisas estruturais, a evolução que a pessoa teve na linha de raciocínio, de ela chegar pra mim, olha, eu preciso da sua aprovação e a minha decisão é fazer assim, quero saber se você concorda. Eu só falo assim, concordo. E assim, você percebe que a pessoa tá começando a pegar uma visão mais ampla, e é uma coisa que eu procuro fazer. Hoje eu tava num cliente antes de vir pra cá, e eu vi esse equívoco, eu falei assim, eu deixava antes pra depois, às vezes acabava passando batido. Eu falei, não, eu vou parar. Então eu parei, literalmente, eu tava com uma certa antecedência, eu fiz uma videochamada com 2 colaboradores meus, e dei o feedback pra eles, e ele falou assim, caracas, Amanda, entendi. Então, ou seja, eles cometeram aquele determinado erro, eu dei o feedback para eles no tempo real, e eu tenho certeza que quando acontecer de novo, eles vão pensar de outra forma. Isso tem acontecido com várias coisas, né? De a gente perceber que a gente só vai conseguir chegar como organização aonde a gente quer se a gente conseguir criar uma equipe forte nesse sentido. Não sou eu, somos nós, então, né? ter esse espírito de equipe, saber... Todo mundo tem a consciência de cada peça na engrenagem, ela faz falta. Se uma coisa não funcionar, o restante não funciona. Então, fala, o meu não fez, não fiz hoje, tranquilo. Errei, alguém vai consertar. Isso é muito curioso, porque quando eu entrei na empresa também sem experiência, era muito comum eu ficar, assim, eu queria que meu chefe sentasse do meu lado, se possível, porque eu tinha muita dúvida, que é o que acontece com a gente tem muita dúvida. Muita. Só que naquele momento eu falava, já perguntei uma vez, vou perguntar de novo, a terceira, e aí chegou no momento que fala, não vou perguntar de novo, até posso perguntar, mas eu já vou levar a solução. Eu vou pensar como é que eu faria isso, só para eu tentar ver se a minha capacidade de resolver o problema tá de acordo com o que realmente é. Então eu levava o problema e falava, eu pensei em fazer assim, ele, putz, é legal, é isso mesmo. Então você começa a exercitar, porque senão fica muito no automático, você não para pra pensar. Sabe uma coisa muito interessante? Eu nunca vou esquecer. Primeiro dia da MBA que eu tô fazendo agora, né? Eu tô usando bastante como referência porque é algo atual. Tava todo mundo falando assim, o professor falou, você se apresente, fale quem você é, de onde você é, e assim, é um time de peso na MBA, CEOs, CFOs, e só posições de cargo alto, né? E aí todo mundo falando, gestão de pessoas, né? Qual é o seu maior desafio? E aí, assim, pra mim tava muito claro, o meu maior desafio, assim, não foi o maior desafio, mas eu acho que foi a minha maior conquista, foi a ação diante do medo. Então, é exatamente isso. Então, ou seja, eu estou com medo. Por exemplo, o meu diretor acabou de sair, apesar de eu dominar o negócio, eu ter uma sinergia com a equipe, eu falei assim, agora, ele não vai estar aqui 16 anos do meu lado, tive medo. Como não tive medo? Tive. E aí eu parei assim, bom, é isso, você tá preparada, vamos que vamos, porque ele te treinou pra isso, né? E você vai ter que agir diante do seu medo e da sua insegurança, pode ser? Porque todo mundo sente isso. Pode ser o maior empresário do mundo. Com certeza teve situações em que ele sentiu medo. A questão é, qual é a sua decisão, qual é a sua ação diante desse medo? É não parar. Então, eu vou tentar me preparar o máximo que eu posso e eu não vou estagnar. Eu vou continuar. Isso aconteceu quando eu pego, assim, pontos... Adoro brisar, gente. Então, assim, né? Eu vou rapidinho, mas eu já volto. Eu nunca vou esquecer como eu aprendi espanhol, né? Eu tinha na escola, mas aquele lalali, lalalá, né? E aí, o meu diretor falou assim, preciso de alguém no Chile. Eu, legal. Não, é você, Amanda, assim. Eu falei, no Chile. Então, tem que fazer uma palestra para 30 pessoas e são 30 engenheiros e você tem que ir daqui um mês. Aí eu falei assim, eu não falo espanhol. Ele falou assim, a gente não tem outra alternativa. Falei, entendi. Aí, eu nunca vou esquecer, eu peguei a apresentação, dominava o assunto, mas não espanhol. Eu fiz o Google Tradutor e eu ficava tentando memorizar tudo que eu falava ali. E aí eu cheguei no Chile e falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô aqui fazendo uma palestra em espanhol, de engenharia. Sem saber espanhol. Sem saber espanhol. Ó, meu repertório é aqui, ó, não me pergunta nada diferente. Mas, não, foi isso. E aí eu lembro, Olê, que na hora eu tava assim com uma lousa, eu precisava falar como era mola, eu nunca vou esquecer, e eu não sabia falar mola em espanhol. Eu falei, pior que é muito específico, como né? que é mola em espanhol? Aí eu comecei a brincar. Ainda... Nossa. Não, aí eu falei pro pessoal, como é que fala isso? E comecei a desenhar uma mola e todo mundo começou a rir na palestra. Mas eu falei, gente, eu não sei falar esse espanhol. E aí, depois que eu fiz, eu fiquei muito fluente no espanhol. Mas assim, eu não recuei, entendeu? Eu falei, beleza, vamos, entendeu? Então, acho que assim, a ação diante do medo, dessa insegurança,
é o que faz a gente crescer mesmo, Eu acho né? que isso que separa os profissionais, porque todo mundo tem boa ação, todo mundo tem uma vontade, todo mundo tem um sonho. Alguns desistem no meio do caminho, né? E tem alguns que não falam, não, é isso, não, agora vamos ver É isso. se Não, vai... e outra, né? A cada cargo que você sobe, vem o glamour, né? Ah, vai ganhar mais, tem o status, tem um monte de coisa. Essa responsabilidade Mas também e aumenta. o que Não, está eu por sei. trás daquele cargo, né? As decisões, as horas sem dormir, as horas a mais trabalhadas. Quem está disposto a ter, né, o bônus e o ônus, né? Então, E você falou alguma coisa do medo, que é mais um desafio para quem gere pessoas, que é você conscientizar a pessoa que o que ele está fazendo não é uma coisa simples, ou seja, tem muitas pessoas que chegam e falam, não, eu vou fazer, se errar não tem problema, eu peço desculpa e tá tudo certo. Você jogar a responsabilidade. Não, olha, isso aqui, eu geralmente falo assim, pensa que você está fazendo uma cirurgia no coração da pessoa que você mais ama. Não pode errar. Beleza, você passa uma responsabilidade, mas e o medo que você tá colocando nas costas daquela pessoa também? Então, como é que você fica, sabe, tipo, equilibrando? Porque ao mesmo tempo que você tem que passar a responsabilidade, você tem que estar junto pra você não jogar a pessoa no fogo pra ela não se ver sozinha, né? E assim, a questão é que a vida realmente não é uma linha reta, né? Assim, não é tudo trivial. São desafios que a gente vai aprendendo e claro que assim, independente do cargo, do sucesso financeiro ou profissional que a pessoa alcance, ela não vai ter uma receita de bolo, porque assim, o que o meu diretor fez há 40 anos atrás não é a mesma coisa que vai acontecer agora. Então, o que você pode fazer? Tentar aprender, entender um pouco as diferenças e falar assim, o que eu posso usar disso hoje e testar para ver se vai dar certo, né? Então, eu acho que assim, hoje o que a gente estava conversando antes do podcast, do startup, que as startups trouxeram essa questão do testar e aprender, o que a gente tem que entender nesse processo estou testando corretamente, eu estou realmente aprendendo tudo que eu tenho para aprender para fazer diferente, né? Porque a gente já chegou, a gente fala pivot, né, na empresa, que é você mudar 180 graus e ir para outra direção. A gente já chegou a fazer um pivot na empresa de coisas que a gente tinha testado de forma errada. Então, ou seja, o que eu vejo assim, o tempo mudou, as coisas mudaram, não tem uma receita de bolo, todo mundo vai errar. Então, a gente tem que entender que as falhas fazem parte da evolução, a gente tem que tentar mitigar o quanto que essas falhas vão impactar no negócio e nas pessoas, mas elas vão acontecer. Né? E antes da gente finalizar, acho que faltou contextualizar o que é a IME, o que ela faz, porque a gente falou muito da IME e tal. Só contextualizar para o pessoal entender o desafio que você tem, né, na empresa e falar um pouquinho hoje o seu relacionamento com os clientes, né? Porque eu acho super importante, porque você é uma grande ponte entre a empresa e os clientes e eu já participei de alguns eventos que a Amanda estava e um que ela palestrou, que ela arrasou na palestra, que a gente viu a diferença entre você fazer o que ama e tô ali que eu tenho que palestrar, tchau, obrigado, vou embora, né? Então, isso faz total diferença, né? Então, o que a IME faz, primeiramente, e como que é esse seu relacionamento com os clientes hoje? Tá, eu vou explicar de uma forma simples o que a IME faz. A IME é uma empresa técnica, puramente técnica na área da engenharia mecânica. Eu falo olhando para vocês, eu falo olhando para vocês, estou falando aqui, enfim. Mas assim, a IME, ela é uma empresa, ela faz parte de um grupo grande britânico, né, que um dos principais fundamentos da empresa é o controle de fluidos, né? A gente trabalha numa parte técnica bem atrás das cortinas, né? A nossa plataforma, ela atua, o maior segmento que a gente atua é o ar-condicionado com sistemas de água gelada, então são fluidos líquidos. Então, a gente tem uma gama muito grande de produtos no controle do fluido, na qualidade desse fluido, para garantir que agora o ambiente aqui esteja confortável, esteja nas condições adequadas, seja numa linha fabril, por exemplo, se eu tenho a produção de vacinas. Então, a gente trabalha para controlar esse ambiente da forma adequada que o projeto requer, né? Então, a gama de produtos dentro desse universo é muito grande. E falando um pouco da IME, inclusive eu acho que tenho certeza que foi um dos grandes pilares que me conectou com a empresa, né? Ela é uma empresa técnica, então ela preza muito pela técnica e não é a técnica pontual, né? Porque você poderia pegar uma válvula e tentar explicar, essa caneca é uma caneca, mas a gente não contextualiza onde essa caneca está inserida. E a IME, ela é uma empresa que contextualiza, ela tem uma visão sistêmica tão grande no sistema em que esse produto é aplicado.
Então, o grande diferencial da empresa é de fato, a engenharia agregada no produto, né? Então, o que a gente faz é esse conhecimento sistêmico, esse conhecimento técnico que agrega valor ao produto válvula, que é um periférico. Então, eu acredito que assim, o maior diferencial não é somente a qualidade dos produtos que a gente tem, mas é toda essa engenharia hidráulica que a gente tem, hidrônica que tem por trás, e essa assessoria que a gente faz para os clientes nessa engenharia. Então, é uma assessoria desde a fase de um projeto, que é uma questão conceitual, desde a sua fase de instalação, que é onde a gente implementa esse produto no sistema hidráulico, e a parte de startup, de TAB, né, de comissionamento. Então, a gente trabalha em todas as frentes para suportar o cliente com ferramentas adequadas para cada uma delas. Né? Eu posso falar que eu já participei de alguns eventos e realmente a assessoria, o suporte que vocês prestam para o cliente é diferente de, quero, por exemplo, 50 válvulas ou vou contratar X, obrigado, próximo pedido. Não é. É toda a assessoria, toda a consultoria que vocês fazem, que aí entra a pergunta que eu fiz do relacionamento, né? Então, vai muito além de uma venda, né? É você entender a necessidade do cliente e você suprir Sim. no momento que ele mais precisa, ou ele vai se planejar, ele sabe, putz, tem a Amanda e a Amy, que elas não são só um fornecedor, né? Sim. Eles são uma empresa, tem as pessoas ali que vão me dar todo esse suporte. E é tão importante, parece uma coisa tão simples, né? Mas não é todo mundo que pratica, certo? Não, eu acredito que assim, o nosso mundo, ele tá num momento muito mais do commodity, mais do mesmo, e tentar seguir uma linha do copia e cola, por conta de velocidade, associar velocidade com a qualidade, né? E assim, eu acredito que um grande desafio, uma grande base do DNA da empresa é a gente entender que são soluções de tecnologia, de engenharia, que requerem uma avaliação prévia. Não é simplesmente pegar uma válvula, selecionar uma válvula e colocar. Tem um estudo por trás disso tudo, né? Então, assim, a gente trabalha no mercado que tem alguns clientes que acabam indo na linha do commodity, mas a nossa batalha é de manter a base fundada do DNA da engenharia por trás de tudo isso, né? Então, não é uma solução trivial, requer uma avaliação prévia, um conhecimento sistêmico do cliente muitas vezes não é o nosso produto, mas são outros problemas que ele tem na linha, que a gente consegue ajudar pelo conhecimento que a gente tem. Então, eu acredito que assim, o universo está indo nessa direção, a gente está indo nessa questão de commodity, mas a gente fala, não, isso não faz parte da nossa essência. Nós somos uma empresa de engenharia, né? E esse relacionamento, como que você construiu? Porque você falou lá, desde a época de estagiária, você foi migrando para a área comercial, né? E esse relacionamento, pelo que a gente conversou nos bastidores, você já tem há bastante tempo com alguns clientes, né? Então, Sim. se torna uma parceria duradoura, né? Então, não é uma coisa... Óbvio, um depende do outro para sobreviver, trabalhamos com vendas, todo mundo, né? Mas não é só puramente venda, né? Como que você construiu essa base? Você já tinha aprendido, isso já é seu? Como que você consolidou isso? Nossa, difícil, né? Vamos lá, como? Vamos tentar fazer a receita. Mas eu acho que assim, o principal que tem a ver com o comprometimento, não só da empresa que está por trás, é uma empresa multinacional muito grande, mas é do comprometimento dos profissionais, né? Então, assim, comprometimento e conexão para entender a necessidade, não o que o cliente quer. Porque como é uma aplicação muito técnica, infelizmente, nosso mercado é muito leigo nisso. Então, eu vou dar um exemplo, né? Imagina um hospital ou um shopping center. Qual que é o negócio desse cliente? Não é o ar-condicionado. O negócio desse cliente são as lojas, são de fato as áreas de entretenimento, tudo mais. E o ar-condicionado, ele é um meio para que o cliente possa operar. Então, uma coisa que a gente sempre se preocupou é educar o cliente. Então, a educação técnica para ele entender o que está por trás de tudo isso é fundamental. Tanto que a empresa tem um grupo que se chama Hydronic College, né? Que em português significa escola... a escola hidrônica, né? Que é o quê? São os profissionais do mundo inteiro que da IME, onde eles se juntam para preparar treinamentos, materiais técnicos, capacitações para a gente ensinar o cliente o que está por trás de tudo isso, né? Então, o Hydronic College ele é muito conceituado no mundo inteiro, faz parte do nosso DNA. Então, eu acredito que, assim, educar o cliente, ser comprometido com o cliente, então, assim, cumprir aquilo que se promete,
E a gente, de fato, entender que é na alegria e na tristeza. E isso é uma coisa que, infelizmente, criou uma certa hipocrisia no mercado. Somos parceiros, mas aquele parceiro que eu não vou nem dizer aqui no podcast, que é um ditado que todo mundo fala. Mas, assim, o que quer dizer assim? Não, parceria é parceria mesmo. Eu saí de um cliente hoje que ele falou assim, Amanda, eu me ferrei. Você consegue me ajudar? Eu falei assim, eu vou te ajudar. E assim, eu estou comprometendo a margem da empresa, eu estou fazendo uma coisa para ajudá-lo, porque ele é meu parceiro. E o dia que ele puder me aliviar um pouco, ele vai. Então, eu acredito que essa conexão, ela é muito importante. A gente não deixar vulgarizar isso, porque fala-se parceiros, parceiros e parceiros, mas não é parceiro, né? Então, eu acredito, assim, em resumo, tudo que eu disse, educacional, a gente ser comprometido em agregar para o mercado, em agregar para o profissional. Então, a gente se preocupa. Vitor, o que você sabe? Então, eu posso te ensinar? Então, vamos juntos entender o que é, assim, o que você tem de limitação que eu posso te agregar. A gente se comprometer, eu me comprometo de entregar aquilo que eu estou te prometendo a entregar, né? E por último, não menos importante, é a conexão da compreensão, né? Entender com o cliente o que ele realmente precisa e não o que ele quer. Às vezes, o que ele quer não é o que ele precisa, porque às vezes, só rapidinho, às vezes ele, por exemplo, o que difere você dos concorrentes? Eu quero uma válvula X. Mas às vezes ele precisa, sei lá, de algo um pouquinho, que seja um pouquinho mais caro ou que seja um pouquinho diferente, que vá, sei lá, economizar o dinheiro dele, porque ele vai ter que trocar, sei lá, daqui 5 anos, né? Ele vai ter que fazer uma baita reforma, ele vai ter prejuízos, né, por comprar uma coisa às vezes mais barata, Sim. mas que você vai ajudar ele num baita de um processo e vai dar assistência ainda durante todo esse percurso. Então, às vezes, a gente sabe que hoje, né, todo mundo busca o menor preço, mas a gente lida na pele, né, Vitor? Nem sempre o menor preço é o que vai te... Mas é relativo, né? Vai te dar a melhor solução. Essa questão, eu sei que, né, a gente está concluindo, mas assim, o que é importante de entender, eu estava discutindo com o pessoal de comissionamento hoje sobre isso, que é o seguinte, o menor preço, ele não é o preço da compra, e no mercado técnico a gente chama de CAPEX, que é o custo do investimento do produto inicial. A gente fala assim, quanto que eu vou ter de OPEX, que é o que a gente fala de operação. Então, ou seja, às vezes eu estou comprando uma solução que implementando ela é mais barata, mas a médio e longo prazo ela gera mais custo para o cliente. Então, o que eu acredito que a gente tem que ver é assim, a gente está no mundo veloz, a gente está no mundo, assim, capitalista sempre somos e funcionamos assim, mas a gente entender que nem sempre essa velocidade na tomada de decisão, ela é a qualidade, então a gente tem que pesar isso e entender numa visão macro. Por isso que a visão sistêmica lá na frente, quando a gente começou a conversar, ela é importante. Quem está comprando, quem está especificando, quem está trabalhando naquele produto, tem uma visão macro? Qual é o viés de interesse daquela empresa que está adquirindo aquele produto? É só o CAPEX e não o OPEX? Então, eu acredito que, assim, é uma junção, todo mundo trabalhando junto, porque parece filosófico, poético, mas, assim, eu sonho com o príncipe do cavalo branco, né? Eu tenho essa... Mas, assim, a questão a gente não tem um viés do mundo melhor mesmo. E a gente trabalha com ar-condicionado, a gente tem um consumo de energia surreal, global. É muito pesado. Então, a gente já fez trabalhos de retrofit. O que é retrofit, só para quem não sabe? Desculpa. Então, vamos lá, vamos explicar o que é retrofit. Retrofit é uma melhoria de um sistema existente. Então, ou seja, eu estou pegando algo que já existe, um prédio, um hospital, por exemplo, e eu estou propondo uma melhoria nesse prédio que já opera e que já funciona. Tá lá. Então, retrofitar significa fazer alguma troca. No Brasil é um pouco relativo, né? Porque trocar uma maçaneta pode ser um retrofit, né? Mas eu quero dizer assim, pode ser uma coisa muito simples ou uma coisa maior. A questão é que o retrofit, ele pode ocasionar para um cliente um ganho de consumo de energia impressionante. A gente teve casos, assim, que foram realmente números de 60% de economia de energia. Então, ou seja, o quanto que aquele edifício, aquele empreendimento não estava gastando de energia e que a gente ajudou a economizar, tendo uma performance térmica, o ambiente agradável, tudo funcionando como o projeto requer. Então, no fundo, lá no fundo, a gente está trabalhando em prol de um mundo melhor mesmo, né? A gente está contribuindo na sustentabilidade, né? Muito legal. Quer falar, Vê? Não sei, a gente falou tanto assunto que... Concluindo, eu até esqueci que eu ia falar. Desculpa aquela hora. Né? Porque se eu não perdão,
desse, falasse aquele gancho... É que vai engaixando, e fala, A putz, gente agora se eu já nem empolga. lembro. A gente se empolga. Cena dos próximos capítulos. Mas, ó, Faremos. você está super convidado a voltar aqui para a gente falar mais sobre tanto dessa parte empreendedora, sobre esse desafio de você crescer numa empresa. Cada cargo a gente sabe que realmente é um conjunto de coisas que você vai agregando. Nunca parar de estudar, nunca parar de entender, né, o mercado, nunca deixar de olhar para o cliente. Eu acho que uma coisa, lembrei que eu ia falar, uma coisa muito importante que você comentou foi do atendimento ao cliente. Então, para eu saber o que o meu cliente quer, eu preciso conhecer a minha empresa. E às vezes a gente se coloca a serviço do cliente, né, Amanda, e a gente não sabe o que a minha empresa consegue oferecer. Ou então eu conheço só superficialmente. Eu não sei. Muitas vezes eu não sei, eu só sei meu trabalho, eu não sei o que o outro faz, eu não dou um passo para trás para ter aquela visão do todo, tá? A engrenagem é aqui, meu trabalho é aqui, o meu trabalho ele influencia aqui, que eu influencia aqui, e muitas vezes eu não sei nem a capacidade que a empresa tem. E aí você sai para atender o seu cliente prometendo mundos e fundos, você não sabe o que a sua empresa realmente consegue atender e é onde você acaba tendo aquela quebra de confiança com o cliente, porque é onde algumas pessoas acabam julgando o comercial, o comercial promete e não entrega. Eu acho que assim, em resumo, né, é difícil resumir tanta coisa. Sim. Mas eu faria uma divisão bem simplificada de duas coisas, né? A primeira dela é quando a gente olha para nós, profissional, pessoa Amanda. Leandro, Vitor, né? Então vamos olhar para nós. Então, assim, eu entendo que existem algumas coisas que fazem parte do meu pilar, né? Assim, para me ajudar a galgar as coisas que eu almejo. E, assim, de uma forma bem resumida, eu acredito muito na questão da essência, né? Então, assim, você entender a sua essência e você se desenvolver e mantê-la, né? Então, assim, eu não vou ser uma líder diferente daquilo da minha essência, porque eu não vou conseguir ser consistente, eu não vou ser autêntico. Então, você entender a sua essência e você poder melhorá-la com outras habilidades faz sentido. Então, assim, eu acredito que o que me ajudou como profissional é eu sempre garantir a minha essência. Eu tenho um ar muito mais humorado, eu tenho um ar de mais de leveza comparado com os outros gestores da companhia. Então, eu tenho um perfil de liderar que isso não significa que eu não exijo, isso não significa que eu não foco no resultado, mas é a minha maneira de ser como pessoa. Então, isso daí foi algo muito importante para mim como líder. Eu entendi e vou falar assim, bom, se o mercado da engenharia trabalha dessa forma, essa não é a minha forma. Então, para eu ser consistente e chegar, eu preciso seguir a minha essência. O segundo ponto, eu acho que é saber lidar com a pressão e, assim, entender a pressão. Teve um ditado que eu escutei que, assim, para mim faz total sentido, né? Você vai espremer um limão que não dá uma limonada? Mas assim, você entender que se você está recebendo uma determinada pressão, pode ser que ela seja abusiva, então não é generalista. Mas você entender que se alguém está te pressionando é porque acredita que você pode entregar. Então você olhar a pressão de uma forma um pouco diferente. Poxa, ele tá falando isso, mas será que realmente eu consigo? Talvez eu não esteja preparada ou estou, mas é porque ele acha que eu dou uma limonada, né? Então eu interpretei a pressão dessa forma. E por último, não menos importante, acho que é a disciplina, né? Assim, a gente... Ontem eu tava 2 horas da manhã fazendo trabalho da MBA. Falei assim, eu tenho que entregar, vou entregar. E assim, poderia estar dormindo, poderia estar fazendo outra coisa, mas eu não estava. E colocar qualquer outra desculpa, né? Exatamente. Tô sem internet, acabou a energia. Exatamente. Então, assim, isso é, assim, pessoa. Eu acho que essência, você entender essa pressão como um elogio de fato que você pode entregar e você ter uma disciplina de entender que, assim, hoje a persistência, né, e você ter a continuidade, ela é mais importante do que você começar lá em cima e ir caindo. Você começar lá embaixo e ir subindo pouco a pouco, vamos brincar de juros compostos, vai ser juros sobre juros e vai crescendo. Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso. E aí, quando você fala em empresa, eu acho que tem a ver com do que a gente acabou de falar, né? Eu já até esqueci tudo que eu falei, mas a gente vai relembrar. Me ajudem a relembrar. A gente comentou sobre a questão do comprometimento. Eu acho que, assim, o educacional, no caso da IME, para nós é muito importante. Do comprometimento com a pessoa, eu prometi, eu vou entregar. E se eu não conseguir, antes... eu vou avisar. E eu vou negociar. Olha, Leandro, eu te prometi entregar pra amanhã. Eu tive realmente um problema, aconteceu isso. Tudo bem? Dá pra negociar? E não mandar um simples WhatsApp, um simples e-mail, achando que a pessoa leu. Não. Né? Mas eu avisei, eu mandei e-mail. Não, exatamente. Você tem que certificar que a comunicação houve mesmo, né? Que houve uma comunicação ali com o cliente ou com outra pessoa dentro da empresa. Ser preditivo e entender. E você ter uma conexão. E você ter uma conexão...
Eu vou até fazer um parênteses muito rápido pra gente concluir, porque acabou, gente. E eu tô falando, mas é rapidinho. Isso que ela tava com vergonha? Ela tava com vergonha de olhar pra Peraí. Ela falou que não ia olhar pra câmera, ela olhou Não, direto. eu olhei mais ou menos. Olhou bastante. Olhei pra vocês. Eu falei que o papo ia fluir, que ela ia gostar. O primeiro podcast Tá. a gente nunca esquece. E eu tenho registrado. Hoje eu mandei mensagem pra ela, você vai tirar de letra, tá? Mas... Tá vendo? Enfim, fico feliz. Mas Graça. assim, teve uma coisa que aconteceu num evento que a gente participou. Era um programa global, que era sobre aceleração do crescimento. E se estudava muito startup. E era de fato a empresa tentando massificar, né? Fazendo um trabalho de massificação dos conceitos de startup numa grande organização, né? E o que foi interessante ali naquele exercício é que eu depois de anos, eu devia estar uns 10 anos na empresa naquela época, eu percebi que eu não sabia escutar o cliente. Poético isso, né? 10 anos eu estava trabalhando, eu tive que fazer um exercício de fazer questionamentos para o cliente, aí eu fui num cliente que eu tinha relacionamento há 10 anos, e eu falei, nossa, eu não sabia que você precisava disso. Então, ou seja, você realmente se conectar com o cliente não é tomar só um cafezinho, porque tudo bem, essa sinergia faz sentido. A química de você gostar de estar com a pessoa, de conversar com a pessoa, de contar com a pessoa, faz total sentido, né? Assim, isso é muito importante. Mas é a questão de eu realmente sei escutar o que ele quer. E aí eu aprendi depois de 10 anos que eu não sabia. E foi um programa global da empresa que me ensinou um livro que eu li, que se chama Organizações Exponenciais, em inglês, né? Então, trouxe para o português. E eu li esse livro e falei assim, cara, eu não sabia perguntar para o meu cliente. Então, eu acredito que, assim, essa conexão é muito importante, né? Assim, você educar o seu cliente, ele entender o que você pode ajudar a fornecer, você ser comprometido com ele e você realmente entender o que ele precisa, né? Eu acho que isso daí... Em resumo, pessoa e empresa... Eu acho A que é gente isso, vive numa pressão, mas Verdade. nesse momento, né, quando você está com uma reunião, principalmente com o cliente, você precisa se desligar e dar aquela respirada, porque muitas vezes você está falando com o cliente, falando no celular, mandando e-mail, 3 coisas ao mesmo tempo. E em algum momento, alguma informação vai ficar perdida. Sim. E essa informação pode ser uma mensagem gritante que o cliente te passou e você não pegou. Sim. E pode ser um fator decisivo para você conquistar ele e deixá-lo fiel aí para a empresa, né? E assim, entender a verdadeira conexão, porque a gente tem hoje, eu até acredito, apesar da sua dificuldade, da conexão virtual, assim. Sim. Eu tive clientes que eu nunca vi pessoalmente e eu tenho muita conexão com eles, mas a gente tem que entender que é mais desafiador. É desafiador. Quanto mais próximo você tá do cliente, e isso colocando meios de comunicação. Que é um relacionamento, como qualquer um, né? Você, por exemplo, pegar um e-mail, aí você vai pegar um call de videochamada, obviamente que o call vai ser muito mais próximo do que o e-mail. Uhum. Mas claro que se você estiver pessoalmente com o cliente, vai ser muito mais próximo do que o call com vídeo. Então, a gente entende que quando a gente começa a estudar essa questão de conexão, a gente tem meios de fazer isso de uma forma mais fácil. Você quer ver uma informação que é muito curiosa? Se você mandar um texto digitado, eu posso mandar numa interpretação, você vai ler em outra. Se eu mandar um áudio, já mudou. É aquilo que você falou, eu tô pessoalmente, então assim, muitas vezes existe um mal entendido por troca de mensagens, porque você lê correndo e a pessoa mandou num sentido e você leu em outro. Quem nunca teve briga de grupo de WhatsApp? Exatamente, uma Que ligação você presenciou, resolve. que você fala assim, nossa, mas pera, eu acho que a pessoa interpretou de uma forma completamente equivocada. É um meio de comunicação, né? Então, assim, como é que eu estou tentando explicar aquela informação? Então, se é uma comunicação mais difícil, eu vou mandar por e-mail? Talvez é o melhor meio de comunicação. Então, a conexão real e o meio de comunicação que eu uso, a maneira como eu falo, faz total sentido. Faz. Né? Enfim. Até acho legal o e-mail para formalizar, mas você já passou a informação Não, ali já tá pessoalmente. resolvido. Agora, passar um comunicado por e-mail é muito complicado, né? Mas enfim. E a gente está Sim. falando tanto de relacionamento justamente porque a empresa ela é feita de relacionamentos. Seja de colaborador, gestor, seja empresa, cliente, você precisa ter esse relacionamento. E se você não tem essa conexão das duas pontas muito bem afinadas, você tem algum ruído ali no meio. E aí você pode gerar desmotivação na sua equipe, você pode gerar uma perda de um cliente, você pode gerar uma demissão de uma pessoa que você é seu braço direito e por uma bobeira, ela se desmotivou, você perdeu confiança. E é horrível você trabalhar com quem você não confia, né? Exatamente. Não tem como. Isso aí, gente. Acho que hoje o episódio foi uma baita de uma aula, né? Uma MBA aí. Então, Falamos... eu espero que você de casa tenha
se beneficiado aí com a história da Amanda. Eu acredito que vários insights que ela trouxe, várias ideias aqui que a gente compartilhou, acredito muito que possa fazer sentido para você que está no início de carreira ou transição de carreira, você que ainda está buscando que caminhos que eu sigo, vou seguir numa empresa, vou abrir minha própria, sabe que os desafios existem, obviamente que de acordo com, né, a maturidade, o cargo e o tamanho da empresa que você está, eles vão mudando de forma, mas não tem por onde escapar. Né, tem muita luta, tem o estudo, a perseverança, tem inteligência emocional, enfim, tem tudo, tem inspiração, um pacote que você tem que ter. Conhecimento, inspiração, conexão. Estar disposto a passar. Eu queria fazer uma pergunta, não poderia deixar de fazer essa pergunta para Amanda, porque eu imagino o quão difícil foi nessa trajetória você, como uma mulher, ocupar um cargo de liderança. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa. Seja para ocupar um cargo de liderança ou, principalmente as mulheres, como se espelhar no seu exemplo, o que fazer para ter aquela missão, aquela vontade e colocar em prática. Que desafio. Quanto tempo eu tenho para me preparar para isso? Tem que falar olhando para a câmera? Eu tenho dificuldade, viu, de olhar para... Já passou dessa fase, já. Prefiro falar aqui, ó. Bom, o que eu posso dizer, assim, eu acredito que o mais importante no início de todo o processo é você conseguir se colocar numa bolha. Mas, assim, essa bolha que eu quero dizer, assim, você entender dentro de você mesmo o que faz sentido pra ti, o que você realmente almeja, porque o sucesso é muito relativo. O sucesso pode ter com uma pessoa que é empresária, pode ser com uma executiva, em diversos níveis. Então, eu acredito que você primeiro entender o que você quer, sem ser influenciado pelos outros, né, ou até por o impulsionamento do mercado, é muito importante. E isso tem tudo a ver com os seus anseios, com a sua essência. Eu falei muito de essência, porque eu acredito que a consistência tem a ver com a essência, né? Então, o que eu tenho a dizer é, entendam primeiro o que você gosta, o que você quer, o que você anseia para sua vida. Você realmente gosta de liderar pessoas, você tem esse vínculo ou não? Porque tem gente que pode ser que não queira, né? Inclusive, uma das minhas melhores amigas não quer ser gerente de ninguém, porque não é a habilidade dela, não é o que ela gosta. Então, eu acho que a primeira coisa que eu tenho para dizer é isso. A segunda é a gente ter um olhar positivo para N circunstâncias, mesmo que elas aparentam ser negativas. Então, a pressão, ela acontece e vai acontecer você sendo empresária, você sendo mãe, você sendo amiga, você sendo uma executiva. E não se vitimizar. Exatamente, assim, você não se vitimizar e você tentar ter uma perspectiva, até brinco de águia. Tem momentos que eu adoro sorvete, né? Adoro doce. Então eu falo assim, eu vou dar uma volta, vou tomar um sorvete. Pra falar assim, deixa eu sair desse universo agora e tentar entender. Essa pressão, ela faz sentido porque eu tenho que entregar, né? Então, a gente tem um viés positivo pras coisas, ao invés de olhar de uma forma negativa. Porque eu acredito muito na energia, na abundância das coisas que a gente olha de uma perspectiva positiva. Então, eu acho que meu segundo conselho seria esse. De fato, a gente ter uma visão positiva e a gente tentar entender o contexto daquilo que a gente está vivendo no momento e a gente não desistir. Parece clichê, mas é verdade. Não desistir. E assim, falar assim, não persistam os seus sonhos, né? Mas é exatamente isso. Assim, muitas vezes não vai vir um resultado, muitas vezes não, eu vou dizer assim, que quase nunca o resultado vai ser imediato. Terão muitos desafios. O que você aprendeu com esses desafios, né? Então, assim, é algo que eu realmente paro para refletir. Gente, foi uma coisa... Eu posso fazer um parêntese sobre isso, sobre persistência? A primeira apresentação que eu fiz técnica na minha vida foi uma merda. Desculpa falar merda, poderia? Tá tudo bem? Mas foi horrível. E assim, foi muito engraçado, porque no dia seguinte, eu nunca vou esquecer o cliente, nunca vou esquecer a circunstância, inclusive ele é um parceiraço meu hoje. E no dia seguinte, eu tinha que fazer uma segunda apresentação, eu falei assim, e aí? O que eu vou fazer no dia seguinte? Eu varei a noite mudando a apresentação. Falei, Amanda, eu vou treinar na frente do espelho, eu não dormi, eu fui virada pro cliente, e no dia seguinte a apresentação foi infinitamente melhor do que a primeira. Então, não é a primeira barreira que a gente vai ter, ou o primeiro resultado ruim que a gente vai ter, que a gente não vai conseguir, né? Então, em resumo, falei muito, mas assim, entenda, consigo, assim, pare e escute o que você realmente quer, entenda a sua essência, não mude a sua essência por ninguém, nem por uma empresa. A empresa, a conexão, a IME tem muita conexão com a minha essência. Se não tivesse, eu não estaria 16 anos na empresa. E segundo, entenda
positivamente as circunstâncias, não olhe sempre de forma negativa, ao contrário, né? Tente entender aquela circunstância e entenda que pressão tem a ver com a sua habilidade de entregar, né? E por último, não desista, persista, né? É isso. Isso aí. Então, Que aula, né? pois é. Muito obrigado, Amanda, Obrigado. Que agradeço. pela participação hoje. Então, já está super convidada aí para vir mais vezes, para a gente falar sobre todo esse universo, né? Temas variados, né? Esse universo empresarial, ele é muito amplo e pouco se fala, né, dos bastidores. E fica muito naquela coisa motivacional, aquela coisa linda a gente vê pelo Instagram, pelas redes sociais. Mas os bastidores, né, a vida real, pouco se fala. Então fica uma coisa muito irreal e as pessoas pintam, né, como se fosse uma coisa super... Só tem a parte boa, não, mas tem E assim, a parte dentro da relação, empresa, né? quantos temas Com variados você consegue extrair e aprofundar? Aqui a gente só deu um spoiler, Sim. assim, superficial, Sim. mas assim, dá para você pegar desde de inteligência emocional até a parte técnica, N assuntos, vida, né? Assim, a gente fala de empresas, mas a gente lida com pessoas, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. É que tem um ditado que eu vou tentar deixar intrínseco, porque não é tão legal a gente comentando, mas assim, em resumo quando a gente senta na frente de uma pessoa, não importa, assim, a importância, o peso daquela cadeira, ela é uma pessoa. Então, ela tem os hábitos, ela sobrevive das necessidades básicas igual a você. Uhum. Então, a conexão que a gente tem com pessoas, no mundo profissional, no mundo pessoal, ela não pode ser deixada de lado, né? Não somos máquinas, somos seres humanos e a vida tem a ver com conexão, tem a ver com Sim, aprendizado, né? Enfim. E assim, fica um convite também para um dia você vir trazer um cliente seu, para a gente poder fazer essa troca. Porque a gente falou muito, né, da visão, né, empresa, mas acho que vai ser super importante, né, trazer um cliente aqui para ver isso materializado, né? Como que isso se dá? Porque eu não vi ainda nem essa troca e eu acho que vai ser super positiva para quem, né, está num cargo de liderança ou quem pretende seguir uma posição comercial, como que isso se dá na realidade e se perpetua, porque seria legal se trazer um cliente já antigo para falar dos perrengues mesmo, falar no começo foi assim, a gente foi aperfeiçoando, e como que isso pode ser replicado, né, para outros negócios. Acho que é super saudável Com certeza, e é um dos nossos com papéis certeza. aqui, fazer com que essa comunidade cresça, as pessoas vão menos pelo lado negativo da coisa, porque pressão vai existir sempre, e a gente conseguir fortalecer, porque a gente está carente disso, né? Com certeza. Dessa conexão dentro das empresas, entre empresa e cliente. Então, tem muita coisa aí para contribuir, né? Obrigado de novo, Amanda. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Quero agradecer, a gente está falando tanto de parceria, quero agradecer nossos parceiros, é a Céu verdade, Contabilidade, quase não sei. que é uma escritório de contabilidade com mais de 40 anos de referência aí no mercado, então ele cuida desde a parte financeira, da parte tributária, estratégia, abertura e encerramento de empresas, enfim. Eu falo que eu sou contador, mas hoje, depois que a gente abre empresa, você tem que delegar as funções e a gente delegou aí para a Céu, então a Céu que cuida da abertura, encerramento e toda a parte burocrática, né, e contábil, fiscal da nossa empresa, então por isso que eu recomendo. O telefone deles é o 11 97329 4722, então se você precisar de qualquer consulta, né? Hoje a nossa legislação, principalmente a parte tributária, cada momento sai uma legislação diferente. É um desafio. E você tem que estar ali todo dia. Eles estão todo dia ali no momento, envolvidos no mercado para te dar a melhor resposta. Então, entre em contato com eles, faça a sua pergunta que eles estão lá para te responder. Beleza? Isso aí. Se você quer ter seu próprio podcast, seja você pessoa física ou empresa, então estamos aqui à disposição para poder te atender da melhor forma. Então não importa o seu nicho, a área que você atua, é uma conexão direta com o seu cliente final, às vezes com o seu parceiro, distribuidor. Então cria esse vínculo e você acaba humanizando o seu processo aí de trabalho, de vendas. Então se você tem essa vontade, pretende, né, seguir, né, nessa área digital aí para expor o seu conteúdo, entre em contato conosco pelo 11 97732 3801 ou pelo @Estúdio Ternit. Isso aí. Traga seu projeto para a Ternit. Isso aí. Então, Obrigado mais uma agora vez. sim, vamos finalizar. A gente está falando 15 minutos para finalizar. Obrigada, rapaz. Muito obrigada, viu? Obrigado você pela disponibilidade. Eu sei que é desafiadora a sua agenda, mas vai ser super importante essa troca. Espero que você de casa tenha gostado. Espero que tenham gostado. Isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, pessoal.